Oi, meus amores. Continuando, agora a avaliação de língua portuguesa. Avaliação quarto ano português. Obrigatório quando tem o pontinho. Endereço de e-mail, luanaduarte2@hotmail.com. Certo? Assim que vocês vão preencher, tá? Porque aí para vocês não vai preenchido, tá bom? Eu preenchi aqui só para vocês estarem vendo como que é. Nome do aluno, completo, e professora, Luana Duarte dos Santos, ok? Agora, a primeira pergunta. Esse texto é bolo de cenoura simples. Ingredientes: 3 copos de trigo, 2 copos de açúcar, 1 copo de chocolate em pó, 1 copo de óleo, 3 ovos, 1 copo de água quente e 1 colher de sopa de fermento em pó. Modo de preparo: em uma tigela, misturar o açúcar e o chocolate em pó. Em seguida, misturar as gemas. Aos poucos, acrescentar a água e o trigo. Em seguida, juntar o fermento e, por fim, juntar as claras em neve. Despejar numa forma untada e colocar para assar por aproximadamente 40 minutos. Esse bolo deve ficar bom. Ele é um bilhete, um poema, uma lista ou uma receita? Aí vocês vão ver o que esse texto é e vão assinalar. De acordo com esse texto, são utilizados 3 copos de qual ingrediente? Olha aqui, o primeiro da lista, né? Bom, esse texto foi escrito para vacinação contra a paralisia infantil. Você é o protetor do seu filho. Leve as crianças de 6 meses a menores de 5 anos para serem vacinadas contra a paralisia infantil e atualizarem a caderneta de vacinação. Então, esse texto foi escrito para os filhos, os médicos, os pais ou os professores. Vocês vão assinalar o que vocês acham que está correto, ok? Nesse texto, Isabela, a menina que desenhava. Em uma cidadezinha do interior vivia uma menina chamada Isabela. Isabela morava com seus pais e seu irmãozinho. Ela adorava desenhar, vivia desenhando. Sua cidade era muito bonita, tinha um parque cheio de árvores, pássaros e um lago com muitos peixinhos coloridos. Isabela adorava a natureza que havia em sua volta. O céu de lá era um azul, mas tão azul, que contrastava com aquelas nuvens tão branquinhas. E o ar, ele dava gosto de respirar, de tão puro. Mas à medida que Isabela crescia, sua cidade também crescia, mas tinha um problema. A cidade dela crescia desordenadamente. Por isso foi acontecendo uma coisa horrível. De repente, as árvores foram desaparecendo, em seus lugares foram surgindo prédios, foram surgindo fábricas, lojas e outras coisas mais. Então Isa começou a ficar muito preocupada, pois aquelas cores em que ela tanto gostava, o verde das árvores, o azul do céu, o vermelho das flores, aos poucos foram desaparecendo. Foi aí que teve uma ideia. Antes que todas aquelas cores deixassem de existir, ela foi desenhando e pintando para não esquecer nunca mais de como era toda aquela natureza que um dia existiu. Decidiu lembrar das cores da natureza, plantou árvores onde havia prédios, resolveu limpar o ar da cidade poluído, tentou evitar o crescimento da cidade. O que Isabela fez, né? O que ela fez nesse texto? Então, daí vocês vão estar assinalando. Nesse texto, as flores eram azuis, brancas, verdes ou vermelhas. Aí vocês leem o texto, tá bom? E daí vocês assinalam aqui, tá bom? No trecho, ele dava gosto.
A palavra ele está no lugar de ar, céu, lago ou parque. Aqui. Ele dava gosto de respirar de tão puro. É o quê? Né? E o ar. Ele dava gosto de respirar de tão puro. Né? Então, aqui vocês vão ver o que é e vão assinalar. Tá bom? O que faz com que essa história acontecesse? O que fez com que essa história acontecesse? Isabela morava com seus pais e irmão. Isabela desenhara a natureza. A cidade ter um ar puro. A cidade crescer desordenadamente. Aí vocês vão ler o texto certinho e vão ver, né, o que fez, né, com que essa história acontecesse. Como que foi, tá? Esse texto é engraçado porque é lógica. A professora pergunta aos alunos: se eu for à feira e comer 3 pera, 7 banana, 15 laranja e uma melancia, qual será o resultado? Do fundo da saia, o menino. Desculpa, crianças. Do fundo da sala, o menino grita. Uma dor de barriga. A professora faz uma pergunta usando diversas frutas. A professora pede o resultado de uma conta. O menino está no fundo da sala. O menino responde diferente do que a professora esperava. O que vocês acham? Né? Esse texto ele é engraçado por quê? Por que vocês acharam que esse texto, né, ele é engraçado? Aí vocês escolhem uma dessas 4 e assinalem. Qual é o assunto comum aos 2 textos? Texto 1. Como era a vida dos povos indígenas brasileiros? Cada povo indígena tinha seus próprios costumes e modos de vida. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, nessa reportagem, vamos mostrar como viviam os tupinambás, que habitavam toda a costa na época do descobrimento. Era um povo que tinha como língua predominante o tupi-guarani. Ao contrário de que muita gente pensa, é uma língua e não um povo. Suas guerras eram uma atividade mais defensiva e não uma maneira de conquistar territórios como hoje. Aqui o endereço eletrônico da onde foi retirado esse texto. Texto 2. Colégio de Juiz de Fora promove encontro entre estudantes e índios. O Colégio de Aplicação João 23, da Universidade Federal de Juiz de Fora, promove o encontro de estudantes e índios, né, da tribo Funió, do estado de Pernambuco. O objetivo é que os alunos aprendam sobre a cultura indígena de forma diferente. Os índios ficam com os estudantes do ensino fundamental e médio até às 14h30, até às 2h30 desta terça-feira. Nesta manhã, o encontro contou, né, com uma dança coletiva e venda de artesanatos feitos pelos indígenas. A diretora-geral do colégio, Andréa Fagundes, diz que esta é uma experiência única. Então, como que é a pergunta? Qual é o assunto comum aos 2 textos? A chegada dos portugueses, a cultura dos índios, a fabricação de artesanatos ou a língua tupi-guarani? Vocês vão ler os 2 textos e vão ver qual que é a resposta correta, tá bom? Esse texto é engraçado por quê? Então, você ia acordar cedo? Pois já são quase 11 horas. Ainda é cedo para o almoço. O homem disse que já são 11 horas. O homem lembrou que o menino acordaria cedo. O menino arrumou uma razão para ter acordado tarde. O menino está com fome às 11 horas. Aí vocês vão ver por que esse textinho aqui é engraçado, tá? E vão assinalar a pergunta, ok? E aí, crianças, a gente encerra a nossa avaliação. Chegando aqui no finalzinho, tecle em enviar, tá? E daí vai a cópia das respostas lá no meu e-mail, ok?
e eu vou imprimir e levar até a escola para vocês, tá bom? Crianças, peço para todos fazerem a avaliação, tá? Porque isso vai valer a nota, tá? Do bimestre e do segundo bimestre de vocês, ok? E não pode ficar sem nota, tá bom? Crianças, se tiverem dúvidas, me mandem mensagem. Peçam ajuda para a mamãe e para o papai ajudar vocês, ok? E beijos e até depois, tá? Aguardo as respostinhas de cada um. Não esqueçam, tá? De preencher lá em cima com o meu e-mail, olha aqui, e o meu nome completo. E também o de vocês, tá bom? Senão eu não vou saber quem que é de quem aqui, tá? Beijos, beijos e até depois.